Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em surto, Health Security. Bem, antes de nós abordarmos um assunto que levantou curiosidades sobre a contenção, vou pedir para você inscrever-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça de clicar no sino para estar sendo notificado dos próximos vídeos que a gente está publicando e não deixe de colocar seu comentário. É muito importante seu comentário para que a gente possa explicar certas coisas, entender algumas necessidades, levantar a poeira, né, sobre certos pontos que alguns acreditam que é relevante, outros não. Mas enfim, quando a gente fala sobre a contenção física de pacientes em crise e em surto, é entender que nem toda pessoa que entra em surto é um paciente psiquiátrico. Tá? Isso é bem importante. E é claro, quando se denomina paciente, realmente foi um profissional médico que fez o diagnóstico que essa pessoa é um paciente psiquiátrico ou com transtorno mental. Então, é muito importante que foram situações que algumas pessoas levantaram que faz com que a gente fale sobre o assunto e vá buscar informações para desmistificar a questão da contenção física de pacientes, que é uma necessidade. Não quer dizer que é uma regra que vai sempre ter que ser feita, mas é melhor ter um conhecimento e nunca precisar usá-lo do que precisar em uma situação e não ter este conhecimento, ok? Então vamos lá. Bom, hoje vamos falar um assunto que nos indagaram sobre a questão da dor lombar na hora de conter um paciente. Olha, é um assunto importante, é um assunto relevante, porém existem inúmeros fatores que podem surgir a dor lombar. E dentro desses fatores que podem surgir a dor lombar, é claro, realizar uma atividade física pode surgir uma dor lombar. Imagina conter um paciente na qual eu tenho que fazer movimentações, eu tenho que fazer um pouco de força, enfim. São alguns pontos que a gente vai levantar para falar se pode ser que ocorra uma dor lombar em quem vai conter o paciente. Então, um dos fatores que eu quero levantar aqui sobre referente à dor lombar é quem vai fazer essa contenção. Primeiro, como que é a condição física desta pessoa, de saúde. Como que essa pessoa está? Ela está com seu peso ideal? Ela está com sobrepeso, com obesidade? Por que esse fator é importante? Quando a gente está acima mesmo do nosso peso, muda totalmente a postura do nosso corpo. A gente tende, por aumento da circunferência abdominal, a projetar um pouco mais o abdômen para frente. Isso aumenta a curvatura lombar, dando uma hiperlordose, o aumento da lordose, que é o aumento da curvatura lombar, e gerando uma sobrecarga nessas estruturas, podendo, claro, dar dor na região lombar. Então, pessoas que estão acima do peso, esse já é um dos fatores para ter dor lombar. Ah, mas eu não tinha dor antes, fui começar a ter depois que eu realizei uma contenção. Quando algo acontece, às vezes aquilo foi a gota d'água para surgir, para aparecer aquela dor ou desconforto que vinha aos poucos tendo uma somatória de adaptações no corpo, e aquilo ali foi o ponto final que fez realmente acontecer. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, assim, agora eu tive um processo inflamatório no meu braço porque isso ocasionou. Não. Será que eu não estou fazendo uma atividade que já está sobrecarregando minha articulação naquele braço? E automaticamente aquilo ali foi a gota final que fez com que aquilo aparecesse. Então, se você... e tem outro fator que é a genética. Se você geneticamente já tem uma predisposição, é um outro fator. Tá? Estamos falando do sobrepeso. Então, o sobrepeso faz com que a gente mude a nossa postura e automaticamente vai sobrecarregando. Só que isso é aos poucos, em dose homeopática, ninguém engorda 20, 30 quilos em 2 dias. Como você vai engordando aos poucos, o seu corpo vai se adaptando àquilo. Geralmente a dor lombar vai acontecer mais no final do dia, ou no meio do dia para o final. Não tanto no início, porque quando a gente deita, a gente fica alinhado a nossa coluna. Se sente bem, mas com o tempo, peso da gravidade, aquilo vai aumentando essa dor lombar. Um outro ponto que a gente vai falar é como que foi a sua infância.
Por exemplo, na minha época, né, quando mais jovem, se você fizesse corpo mole para um trabalho pesado, seus próprios pais chamavam de preguiçoso. Você pegava pesado desde cedo. Quando eu pedi a primeira mesada para o meu pai, ele me arrumou um trabalho com 9 anos de idade. E digo que não foi nada fácil, porque o trabalho era ajudar a carregar compras de supermercado. Quando o pessoal faz compras, antigamente não tinha um carro da empresa, não era combis, né? De profissionais liberais que faziam esse transporte. E meu pai colocou para trabalhar com 9 anos, quando eu pedi a mesada. Então, eu já tenho um certo desconforto lombar há muito tempo. Digo isso porque, às vezes, na formação como criança e adolescente, o corpo não está preparado. A gente vê isso, por exemplo, para realizar uma atividade, um projeto de grande duração, de desporto, né, como um atleta, tem que ser preparado há muito tempo atrás. Tanto a parte mecânica do corpo, a parte nutricional, né, alongamentos, são inúmeros fatores para preparar o corpo para uma jornada grande. Agora você imagine alguém que nunca trabalhou, a gente que nunca fez esforço, de repente tem que fazer um esforço fora do normal. Com certeza vai acontecer algo. Só que como as crianças e jovens têm uma rápida melhora, né, o corpo se recupera muito mais rápido, e isso é diferente na fase adulta. Quando chegamos numa fase adulta, lá para os 30 e pouco, 40, 50 anos, o corpo já não segue as mesmas regras. Começa a ter desgaste aqui, dor ali. Então, isso também é um fator que pode ocorrer a dor lombar. Frente a isso, como que está a sua avaliação postural? Como que é a sua postura hoje? Você tem um joelho genovaro, a sua pelve está estabilizada ou um quadril está um pouco mais elevado para um lado ou para o outro. Isso pode gerar uma escoliose em S ou em C. Como é que está o alinhamento dos seus ombros, das mãos? Todos esses fatores fazem com que há uma sobrecarga, uma parte do corpo e o encurtamento do outro. Então, por falta de alongar de algumas estruturas e por falta de fortalecer de outras, o corpo dá desvios posturais. Então, a nossa posição de trabalho também varia na possibilidade de alguma dor, não só na lombar, e diversas partes do corpo. Como que é a ergonomia dos equipamentos de trabalho? A sua mesa, com que você trabalha, se você é motorista, o banco, todos esses fatores também vão influenciar na sua postura corporal e na sua ergonomia do trabalho, podendo ou não gerar dores em todo o corpo, além, claro, da lombar. Então nós falamos sobre o peso corporal, que influencia diretamente, falamos sobre a questão da ergonomia, da nossa avaliação postural, falamos também a parte genética, é verdade, tem a parte genética, como que é a constituição de cada pessoa. A gente vê pessoas, às vezes, muito jovens, que já sentem dores no corpo, e tem pessoas que chegam a 90 anos e não sentem nada, o corpo é forte. Então, a genética de cada ser humano também é um outro fator que propicia ou não dores na lombar ou em alguma outra parte do corpo. Um outro fator, já envolvendo a contenção, que agora veio rapidamente à cabeça, é a contenção propriamente dita. Bem, nós sabemos que o protocolo que nós utilizamos, embasado nas orientações que o Conselho Federal de Medicina e Enfermagem traz, o protocolo de 5, as posições que seguram os braços e as pernas, elas podem exigir do corpo de quem vai conter uma certa intensidade. Agora, quem vai na posição do tronco do paciente, que estabiliza o tronco e a cabeça, tem alguns movimentos que, se mal feitos, pode sim influenciar numa dor pós-contenção. Então, vou falar logo em seguida sobre isso. Então, a posição que você vai
administrar no momento da contenção, no protocolo de 5, influencia, pode, se você estiver fazendo ela errada, pode gerar algum desconforto na dor lombar, que é a posição do tronco. Tá? Depois eu vou entrar, fique aí até o final que eu vou contar para você o que você está fazendo de errado, ou pode estar fazendo de errado, que está gerando essa dor na lombar. Um outro fator que vai influenciar é o seu tamanho, sua proporção física, em relação à proporção física do paciente a ser contido. Se você tem 70, 60 e poucos quilos e vai conter uma pessoa de 100 quilos, de 90 a 100 quilos, você concorda comigo que você vai ter que gerar uma certa força, uma certa habilidade para imobilizar, para restringir o movimento desse paciente, que vai depender de outros fatores também, mas o seu tamanho e o tamanho da pessoa a ser contida é um fator relevante para que a contenção seja da melhor forma possível, menos desgastante para quem vai conter e para quem está sendo contido. Dentro dessa visão, que nós vamos falar do seu tamanho e da pessoa que vai conter, é o grupo no momento da contenção. O que eu percebo às vezes, claro que isso é um pouco de insegurança e até de falta de conhecimento técnico na contenção, é as pessoas se sentem arredias na hora de fazer a contenção. Bem, a sincronização do grupo na hora da contenção, sem sombra de dúvida, é um fator super importante. Por quê? Porque na hora realmente que o grupo tem que conter o paciente, um fica 2 a 3 arrediam e só 2 vão para cima segurar esse paciente, automaticamente vai sobrecarregar quem está fazendo a contenção. Então, se os 5 vão fazer a situação, a contenção, é claro que fica mais fácil para todos. Divide a tarefa para 5 pessoas. Agora, se somente a gente vê isso dentro dos treinamentos, eu tenho alguns vídeos, né, que a gente grava dos treinamentos, das pessoas às vezes ficando arredia. Por isso que eu acredito que o treinamento ele tem que ser de intensidade diferenciada. Se a intensidade do treinamento não for de forma diferenciada, as pessoas ficam com medo de realizar a contenção e aí dificulta para todo o grupo. Então, primeiro tem que desenvolver a mecânica do movimento, depois a estratégia, depois treinar sem resistência nenhuma, repetir, logo após trabalhar resistências pequenas no papel do paciente e assim evoluindo. Desta forma, é como qualquer coisa, por exemplo, a pessoa vai aprender uma arte marcial. Se colocar a treinar a arte marcial com alguém que treina há muito tempo e essa pessoa já entra muito forte, essa pessoa que está iniciando se assusta, ela nunca mais vai treinar. É claro que as adversidades têm que ser dadas aos poucos, para que a pessoa perca o medo e realmente vai fazer a contenção. Então, um dos fatores é a equipe não estar sincronizada e, por alguns fatores, essa falta de sincronia faz com que sobrecarregue para 1 ou 2 o momento da contenção. Então, a contenção precisa ter essa sincronia do grupo e essa sincronia vai depender de um trabalho muito técnico da equipe. Então, as pessoas que não sabem contenção, entre o fator do grupo de 5, 2 sabem fazer a contenção e os demais não sabem. Pergunto para você, você acredita que a contenção vai ser a mesma se tivesse 5 pessoas que soubessem fazer a contenção? Não, não vai ser a mesma. Por falta de conhecimento, que eu digo para vocês e afirmo, vou afirmar, por 10 anos, dando treinamento na área de contenção, afirmo, a maioria das pessoas não sabem realizar a contenção física de pacientes em crise, em surto. Não sabem. Fazem da melhor forma possível, mas é algo que não teve treinamento. Ela faz daquilo que ela sabe fazer, do que ela imagina fazer, o que ela consegue fazer. A maioria das contenções físicas feitas pelo contato que eu tive de alguns lugares, não são feitas de forma técnica. O grupo de contenção não
têm o mesmo conhecimento. As 5 pessoas não têm o mesmo conhecimento. Então fica difícil. Se não treina todos, o que vai fazer? Eu vou selecionar 1/4, 1/3 da minha equipe de emergência, do pronto atendimento, do pronto socorro, para fazer o curso de contenção. O que vai acontecer? Esse 1/3 não vai trabalhar sempre no mesmo plantão. E os administradores vão acreditar que esse 1/3 vai replicar para os demais a informação correta de como realizar. Sendo que esses 2/3 que não fizeram o curso, esse 1/3 vai conseguir passar a informação e vai treinar telepaticamente, porque esses 2/3 não vão treinar. Você imagina, você que já fez algum curso, você gravou aquele curso que você fez no final de semana, ou enfim, a duração dele. Uma semana depois, você lembra quantos % daquele curso? Tenho certeza que não vai lembrar 90%. Você não vai lembrar, olhe lá, 80%. Aí, o hospital, a clínica manda alguém fazer esse curso e tentar replicar para o grupo. 15 dias depois, 20 dias, 30 dias depois. Você acredita que essa pessoa que vai replicar vai ter, primeiro que ela não tem habilidade, ela pode ter captado o conhecimento, mas não habilidade, para ver o que o grupo está errando e o que pode arrumar, para ver o que o pessoal está fazendo de errado e orientá-los. Se ela não administra, ela ainda não está lapidado esse conhecimento, como é que ela vai repassar para o outro? Então, um dos fatores que a sua dor lombar, né, se for levantado esse assunto, que pode ocorrer, eu senti um pouco a lombar quando eu fui fazer a contenção. Opa, peraí, digo isso para você, que eu tenho dor lombar naturalmente, já vim por na infância ter trabalhado muito pesado. Eu não sinto dor lombar quando eu faço a contenção. E às vezes a gente treina com gente grande. Tá? Eu não sinto dor lombar, mas tem alguns fatores que eu sei que são primordiais. Primeiro, é você cuidar da sua saúde. Tem pessoas que não cuidam da sua saúde, não faz um alongamento. Quando eu faço esses cursos presenciais, a gente faz um aquecimento, né, breve, e o alongamento. Olha, gente, vou dizer, o alongamento é tão bom, que todos chegam com a mão quando estão sentados, que eu falo assim, vamos encostar as mãos lá no pé. Vou dizer para vocês, o alongamento é tão bom que a maioria consegue encostar as mãos no joelho. No joelho. Ô, gente, temos que alongar. A gente não tem tempo. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, quem vai ter? Está preparado para as coisas do dia a dia. Tem pessoas que não se ligou que na idade avançada nós usamos o músculo esquelético. Se às vezes a tua musculatura da perna não está preparada, vai sofrer, vai subir um degrauzinho, vai ter uma sobrecarga nas articulações do tornozelo, do joelho, do quadril. Ter um grupamento muscular preparado é essencial. Então, voltamos no fator grupo. O grupo não tem o conhecimento técnico e não está treinado. Às vezes é meio chato falar do treinado. Por quê? Porque quanto mais eu vou repetindo aquilo ali, mais eu vou economizando força. Vou sentir que o paciente às vezes resiste para um lado, eu não vou ficar competindo com a força dele. Eu vou me adaptar para ir para o outro lado, para conseguir fazer o que eu tenho que fazer, sem me desgastar. É muito comum nas artes marciais que falam, né, o judô, que é o caminho suave, o jiu-jitsu, o aikido, que usam, né, buscam a ideia de não usar força bruta, de aproveitar a força da pessoa ao seu favor. A ideia é essa, se ele está indo para lá, eu vou fazer um movimento que aproveita aquela força, não fazendo totalmente um movimento contra, porque daí vence o mais forte, vence o maior, mas tem que usar inteligência para fazer isso aí. Mas não tem como usar inteligência se você nem domina a técnica. Então, primeiro ponto, eu preciso dominar a técnica, depois eu treinar, precisa repetir, desenvolver a habilidade. Agora, ok. Então, o grupo está preparado. Agora eu vou entrar num detalhe, que é a questão de quem estabiliza o tronco e a cabeça. Quem estabiliza o tronco e a cabeça, quando segura a pessoa pela cabeça e pelo abdômen, ela tem que trazer essa pessoa perto do corpo dela.
Por que quando a pessoa que vai conter o tronco traz esse paciente para o tronco dela? Para estabilizar o paciente e para ele ancorar em você. Por quê? Porque a gente não derruba o paciente no chão, a gente conduz ele no chão. Por que eu vou conduzir ele no chão? Porque eu também vou para o chão. Quando a gente derruba, eu vou calçar ele, eu derrubo ele, mas eu fico em pé. Quando nós falamos em conduzir paciente ao solo, eu vou levá-lo para o chão, mas também vou junto. Então nós não derrubamos o paciente, nós conduzimos ele ao chão. Como que a gente faz isso? A gente vai agachar. Então, quando eu agachar, por eu grudar ele em mim, o peso do meu corpo ao ir para baixo também vai forçá-lo a ir para baixo. Então eu busco trabalhar numa trajetória de desequilíbrio, na qual eu uso o meu peso corporal para conduzi-lo ao chão. Agora, o ângulo que eu preciso estar fazendo isso é importante. O que eu percebo de algumas pessoas, às vezes, quando vão levar o paciente para o solo, segurou o abdômen, né, o tronco do paciente, segurou a cabeça, fazem assim, ó, e puxam o paciente arcando o seu peso para trás. Puxam o paciente levando o seu corpo para trás. Quando a pessoa faz isso, ela está forçando a lombar dela. Na realidade, a gente não puxa o paciente, nós não conduzimos o paciente ao chão fazendo esse movimento. A gente tem que inclinar o tronco para frente, a gente tem que fazer esse movimento, trazer o paciente para você, flexionar o quadril, flexionar o joelho e trazer dessa forma. Quando eu faço isso, eu tenho meu centro de gravidade bem equilibrado e eu uso o peso do meu corpo. Eu preciso saber fazer um agachamento unilateral, porque é nessa forma de agachar e por ter o paciente colado em mim, é que eu vou conduzir o paciente ao solo e não projetar o paciente ao solo. Essa é uma diferença muito gigante, que o nosso método nós realizamos. Digo isso pela experiência de ver inúmeras pessoas. Quando eu começo o curso, eu digo assim, ó, vamos realizar uma contenção com o conhecimento que vocês têm. E eu filmo as pessoas realizando. Não para julgar se está certo ou errado. Para que elas mesmas vejam a forma como elas faziam. Uma coisa é a gente fazer, outra coisa é a gente ver a gente mesmo fazendo algo. Vejam vocês como vocês fazem. Ah, mas eu sei fazer o estrangulamento. Eu falei, legal, é o que você sabe fazer. Mas depois deste curso, você não vai mais fazer estrangulamento. Porque eu vou te ensinar a como conduzir o paciente de forma segura e eficiente ao chão, sem estrangular este paciente. Eu vou te ensinar a conduzir o paciente ao solo, sem calçar ele. Muitas vezes as pessoas levam o paciente ao solo, calçando o paciente e derrubando. E a forma como essas pessoas estão fazendo é a forma como elas se conhecem. Algumas não sabem nem fazer isso daí. Então, por isso que eu estou dizendo que este conhecimento precisa ser divulgado. Porque, infelizmente, as pessoas, quem está sofrendo são os pacientes. Ah, e digo mais, às vezes as próprias pessoas que estão contendo vão se machucar. Porque elas estão fazendo uma técnica que também não dominam. Né? Viram alguém fazendo, se coloca na situação para fazer e, claro, pode ser que em alguns casos venha se machucar. Então, quem estabiliza o tronco e a cabeça, se fizer estendendo o tronco para trás, em vez de flexionar o tronco, vai sentir dor lombar. Essa é uma posição que aumenta a curvatura da lombar, fazendo uma hiperlordose lombar, na hora de conduzir o paciente ao chão. Esse é um dos pontos que mais força a coluna se fizer de forma errada. Quando a gente fala sobre a preparação do corpo no dia a dia para realizar as atividades, como professor de educação física, eu percebo assim, que as inúmeras tarefas do dia a dia que a gente faz envolvem grupamentos musculares que exigem muito diferente partes do corpo.
Então, por exemplo, quando enfermeiros vão virar um paciente que está deitado ao leito, eles têm que pegar esse paciente pelo lençol e virar em decúbito ventral e decúbito dorsal. É claro que a linha de força de uma pessoa mais baixa vai puxar mais na horizontal, quem é mais alto puxa mais numa linha vertical, sobrecarrega partes do corpo diferente, mas a gente está tão preocupado às vezes, né, com o nosso trabalho, com o nosso ganha-pão, que não faz a pergunta: será que a ferramenta que eu uso, que é o meu corpo, a ferramenta, ela está adequada para esse trabalho? Por exemplo, quantas pessoas buscaram compreender qual é a parte do corpo que ele mais utiliza, o que está encurtado e o que precisa, o que está hipertônico, o que está hipotônico, né, com tônus muscular um pouco mais abaixo. Isso é uma avaliação postural. E claro, nem todos vão saber sobre isso. As pessoas que trabalham muito tempo sentadas, elas têm uma tendência enorme a ter o encurtamento na parte posterior das coxas, nos isquiotibiais, panturrilha. Por quê? Fica os joelhos sempre flexionados, né? Então, fica uma maior parte do tempo com essas estruturas encurtadas. Aí é claro, posição do tronco, as escápulas, né? Os ombros ficam para frente, então as escápulas estão abduzidas, não estão aduzidas, né? Quando as escápulas, que estão esses ossos mais chatos nas costas, abduzidas é o que abre. Então quando elas estão aduzidas, elas levam o ombro para trás. Então o ideal, né, posturalmente, é eu levar o ombro para trás. O que acontece também? Quando a gente fica muito tempo no computador, dependendo do tamanho da letra, a gente estende a cabeça, então fica com a cabeça estendida. A gente precisa alongar essa coluna cervical. Então a nossa postura no dia a dia, é claro, esses fatores aos poucos vão sobrecarregando algumas estruturas músculo-tendíneas, músculos e tendões, que podem gerar dor. E as pessoas não compreendem isso. Então é claro, pela contenção física, eu ter que fazer uma força um pouco fora do comum, né? Dependendo da pessoa que vai ser contida, é claro, eu posso sentir dor, não só na lombar, vai sentir dor no ombro, vai sentir dor nas costas, pode sentir no joelho, pode sentir no tornozelo. Pessoas que praticam atividade física, se alongam, fazem exercícios de força, elas estão com um aporte sanguíneo, elas estão com as estruturas preparadas para fazer uma atividade se for necessário. Agora, quem não faz, a chance de lesão é muito grande. Então, por exemplo, quantas das pessoas, após uma jornada de trabalho, faz um alongamento da parte da lombar, parte torácica? Quantas pessoas fazem alongamento, por exemplo, da parte posterior da coxa? Quantas pessoas estabilizam o abdômen? Eu não sei se você sabe, ou as pessoas que estão nos acompanhando, que manter a musculatura da parede abdominal, quando você levanta um peso, então você contrai, mantém essa musculatura forte e contrai, você dá uma sustentação para as vísceras, automaticamente, que estão dentro, né? Ao contrair todas aqui, e também para a coluna lombar, diminuindo em até 40% a pressão sobre a coluna lombar. Tem estudos que falam isso. Quando você levanta um peso e não contrai o abdômen, sobrecarrega a coluna. Por isso que quando você vai levantar um peso, você precisa e deve contrair o seu abdômen. Mas, se esse abdômen estiver forte, tiver um bom tônus, vai dar uma sustentação maior para a sua coluna. O ombro é uma articulação que trabalha com rotações, movimentos de abdução, de adução, flexão, extensão. E o ombro da pessoa é fraco. Ela não vai suportar. Então, já ouvi de casos de pessoas que se lesionaram no momento da contenção, não só de dor, de lesionar, mas um dos fatores é, o que você faz no dia a dia? Ah, mas agora eu tenho que fazer atividade física para fazer contenção? Na realidade, você tem que fazer atividade física para viver. Você tem que fazer atividade física para se prever de inúmeras doenças
diabetes, problemas de cardiopatia, corpo, estresse, ansiedade, depressão, né? Gente, atividade física e uma boa alimentação é para tudo que a gente faz na vida. Esses fatores influenciam todos eles diretamente a possibilidade de dor lombar, dor na cervical, dor no ombro, pescoço. Então este vídeo foi para esclarecer que dores no corpo podem surgir não só na contenção física, pode surgir com atividades mais básicas possíveis. Por exemplo, tem pessoas que torcem o tornozelo a dar uma pequena corrida para alcançar o ônibus. Uma pessoa que foi pular uma pequena poça da água e torceu o tornozelo, estirou o músculo da panturrilha. Tem pessoas que vão fazer uma brincadeira com os filhos de bola ao final de semana e romper o ligamento cruzado do joelho. Então, e detalhe, também não é sair hoje ou amanhã e treinar muito, é uma preparação. Mantenha o seu corpo saudável, ajude você mesmo, prepare o seu corpo para o futuro, para que você tenha uma idade mais avançada com saúde. É incrível que pareça, mas muita gente às vezes vê a musculatura glútea, né, como algo mais estética do que funcional. Mas quando você senta na cadeira, quando você levanta, você está usando essa musculatura. Algumas pessoas não entendem que, por exemplo, o tensor da fáscia lata, que é um tecido conjuntivo que está aqui, né? O músculo tensor da fáscia lata. A fáscia lata, que é esse tecido conjuntivo, e o glúteo médio, eles fazem abdução do quadril. Mas também eles estabilizam o quadril quando você vai caminhar. Quando essa musculatura é fraca, o quadril vai um lado para cima, outro para baixo. Parece que está rebolando, mas na realidade, os corredores prestam bastante atenção nessa musculatura, mas na realidade você tem esse grupamento muscular fraco. E aí você não entende por que você sente dor lombar, vai ter um desgaste no disco intervertebral lá na frente. Fatores importantes sobre o funcionamento do corpo humano estão ligados diretamente com as dores e problemas musculoesqueléticas. Então, não é só a dor lombar e não é só na contenção física que você pode sentir dores e desconforto. Vai ser em qualquer coisa. Se você não trabalhar, por exemplo, fazer uma ponte, né? Deita no chão lá, estica os braços, ponta do pé e permanece 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Faça uma flexão de braço, mesmo com os joelhos no chão. Vai lá, 5 flexões, né? Final da tarde mais 5 ou 10, vai aumentando 12, 13, 15, 20, 30 flexões. Todo dia, faça 2 séries, 3 séries, comece com pouco. É melhor você fazer pouco do que nada. A possibilidade de dores lombares na contenção física de um paciente, não é só na contenção não, é em tudo que você fizer vai sentir dor. E digo mais, quando você não está preparado, não somente o músculo esquelético, mas também o cardiorrespiratório, eu já tive alunos que depois de mal acabou de fazer a contenção, saiu correndo para o banheiro vomitar. A falta de preparo físico para realizar uma contenção. Então, o objetivo não é dizer que vocês devem ser atletas, que só faz contenção quem tem um corpo forte. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ter um corpo saudável auxilia e muito e prevê dores não somente na contenção, mas em muitos momentos da vida. Ok? Muito obrigado por vocês ficarem comigo aqui. Este foi um assunto que dois colegas levantaram sobre a possibilidade de dores lombares no momento da contenção e vim fazer esse vídeo um pouquinho mais aprofundado para falar que existem inúmeros fatores que podem estar dando dor lombar. Fique atento, pesquise no seu dia a dia essas questões que eu falei, que não só interferem a contenção física de pacientes em crise, mas também a sua postura, o seu tônus muscular, como você vai fazer o movimento, se você contrai a região abdominal,
o grupo se tem o conhecimento, se estão treinando, se você está sentindo a dor quando faz a posição do tronco para conter este paciente, a parte genética. Então, verifiquem, né, todos esses fatores que eu falei e vê se ajuda. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, teria um enorme prazer em ajudá-lo, ok? Um grande abraço, muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.